Obrigada, Juan, obrigada pela gentileza das palavras suas, do Rodrigo, do João. É um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Assim, quando nós organizamos esse painel, essa conjunção de palestras, então até eu sugeri que o meu viesse por último, porque é uma concretização, ou coloco aqui dois temas que os conceitos, as questões que foram apontadas anteriormente pelo Rodrigo e pelo João Pedro, talvez sejam úteis, ou necessariamente são úteis para pensar esses dois pontos que eu vou trazer e que vem aparecendo aqui nas minhas análises, no que eu venho pensando sobre esse cenário de crise e o direito societário, e que encontra os deveres dos administradores, que é o dever de informação das companhias abertas e também o dever de proteção do caixa, tendo em vista algumas outras operações societárias. Então, bom, como é sabido, o nosso sistema jurídico adota o princípio de full disclosure, então a lei 6404, a 6385 e toda a regulamentação da CVM determina que as companhias, então, informem ao mercado qualquer ato ou fato relevante que tenha impacto na decisão de investimento, e também as demonstrações financeiras espelhem ali a realidade econômica da parte contábil e financeira da empresa. Muito bem, no início de março, ou em março, agora não sei exatamente o dia, a CVM publicou um ofício circular dando mais concretude ao dever de informar pelo ofício circular 02 de 2020, né, da CNC e da CEP. E ela determina ou traz em consideração o cenário em que vivemos de incertezas, falando o seguinte: eu vou aqui tomar a liberdade de ler alguns trechos para se perceber exatamente o que o regulador pretende com uma maior concretização do dever de informar, no caso desse cenário de crise que nós vivemos, né? Então, falam que as companhias e os auditores considerem cuidadosamente os impactos da Covid-19 em seus negócios e reportarem nas informações financeiras os principais riscos e incertezas advindos dessa análise. E aí ela aponta alguns riscos e incertezas que devem estar nas demonstrações financeiras. Ela coloca, né, o regulador coloca, eventos econômicos que tenham relação com a continuidade dos negócios e ou estimativa de contábeis levadas a efeito, como exemplos: recuperabilidade de ativos, mesuração de valor justo, provisões e contingências ativas e passivas, reconhecimento de receitas e provisões para perdas esperadas. Em seguida, menciona que a companhia deve avaliar a necessidade de divulgação de fatos relevantes e de projeções e estimativas relacionadas aos riscos da Covid na elaboração dos seus formulários de referência. Tá? Muito bem. O regulador reconhece, em algum momento nesse ofício circular, que, apesar da difícil tarefa de quantificação monetária dos impactos futuros, tanto que a companhia e os auditores independentes empenham os melhores esforços para prover a melhor informação sobre a realidade econômica e os potenciais preditivos relacionados com a pandemia e o negócio da companhia. Muito bem, a pergunta que fica para mim é exatamente qual é a extensão desse dever de informar, né, diante da incerteza, porque existem, para quem acompanha, né, as análises econômicas, tem opiniões para todos os lados, tem desde aqueles que indicam que a retomada será em V, outros mencionam que não, será um pouco mais devagar, e outros que mencionam uma recessão profunda na economia mundial. Então, um administrador, diante dessa incerteza, dessa dubiedade de como será o futuro, como é que ele pode se colocar informando ao mercado da sua percepção, do seu negócio, os impactos que a pandemia e as consequências, os efeitos terão que colocar? E o regulador foi muito claro, olha, ele reconheceu, eu sei que é difícil, mas ele encorajou que as companhias fizessem essa análise e colocassem informação no mercado para que o investidor pudesse, além da sua própria visão, colocar determinado setor, determinada companhia especificamente, com a sua relação, com a sua visualização do seu negócio com os efeitos. Muito bem, eu tentei olhar ali alguns fatos relevantes publicados pelas companhias recentemente, ou recentemente depois desse comunicado e nos últimos 2 meses, e são as mais variadas formas de comunicação, né? Obviamente tem a ver com o setor, tem a ver com a atividade, tem a ver com qual é o tamanho do problema que aquela companhia está enfrentando, mas eu tentei aqui organizar esses fatos relevantes, trazendo a seguinte organização em três grupos, né?
O primeiro deles, que assim, tem companhias que indicam de forma muito específica. Então, colocam tanto alteração do plano de investimento e postergação de alguns projetos, colocam ali novas projeções, indicam paralisação de unidades, falam de gestão de caixa e cumprimento de obrigações especificamente do seu negócio, trazem comparações com o ano anterior no mesmo período, algumas indicam reduções no salário dos executivos, e outras ainda indicam como faz a governança da crise, mediante comitês de crise, como é que a coisa se faz na decisão da companhia. Outras, né, são mais comedidas em relação aos efeitos mais concretos e ali comunicam algumas orientações no seu negócio em relação à própria questão da crise sanitária. Indicam, então, orientações e comunicações de seus funcionários, medidas de segurança e higienização do local de trabalho, cancelamentos de viagens e treinamentos, né, home office. Então, traz ali uma série de informações, um pouco de como está tratando dentro da sua organização o problema da crise sanitária. E outras companhias, tantas, trazem informações sobre doações sociais que fazem, como é que a companhia está se comportando para auxiliar ou para ajudar a comunidade, minimizando os efeitos de uma ausência do Estado em algumas situações. E outras, que apesar do mesmo setor, comparando, né, companhias do mesmo setor, não trazem informação nenhuma, né, assim, simplesmente indicam o adiamento da Assembleia Geral e algumas outras questões. Então, o que se percebe nessa pesquisa muito rápida, nos fatos relevantes publicados pelas companhias, é que não consegui identificar nenhum padrão de melhores práticas na informação, né? Isso varia muito de companhia para companhia. Então, voltando ao ofício da CVM, a questão que eu queria colocar aqui e trazer um pouco o que o Rodrigo e o João Pedro já mencionaram, né? A situação é complexa e atípica, né? Não tem nenhuma referência anterior que se possa usar como referencial para indicar como um DRI deve se comportar nessa situação. Existem alguns debates, principalmente nos Estados Unidos, principalmente porque lá tem uma litigância muito forte, como a administração deve efetivamente comunicar ao mercado não só os efeitos concretos, mas projeções futuras, como a CVM tentou indicar ou que as companhias deveriam adotar, né? E outra pergunta, né, assim, eu imagino no lugar do DRI, né, qual vai ser o olhar do regulador às condutas? E aí, voltando talvez um pouco no que o João Pedro, né, alguém que olhe pelo retrovisor, vai ali verificar se foi cumprido o dever de informar ou não da companhia, principalmente quando alguns efeitos já estiverem ocorridos, já estiverem concretizados, né? Em que momento eu devo informar o mercado disso? E tem uma peculiaridade, olhando para os fatos relevantes já publicados, é que como companhias se comportam muito diferente, né, a simples defesa de que era uma mera especulação, quer dizer, outras companhias estão atuando de uma forma mais concreta e outras estão atuando de uma forma mais tocando em alguns pontos, mas talvez não indo a fundo em temas muito, muito, muito importantes para a decisão de investimento e o impacto de toda essa crise sanitária com efeitos econômicos muito fortes diante da incerteza, né? Então, também imagino que um regulador vai olhar as melhores práticas que já estão no mercado para verificar, então, principalmente na questão do violação do dever de informar por omissão, né? Um outro ponto que eu queria chamar a atenção é que essa situação que a gente vive coloca em teste todo o nosso sistema informacional, quer dizer, ele funciona ou não, ele é capaz de informar o mercado ou não é. Então, queria assim só trazer essas questões relacionadas ao dever de informar, que os diretores de relações com investidores devem estar enfrentando hoje em dia, e mesmo um olhar do regulador de fiscalização de toda essa situação. E o segundo ponto que eu queria trazer, que parece muito afastado desse primeiro dever de informar, mas depois chega a uma conexão, que é a proteção do caixa, né, dos administradores. Principalmente, enfim, já foi falado aqui da incerteza, uma situação onde, entre os otimistas e não otimistas, entre análises mais rigorosas ou menos rigorosas, a gente chega à conclusão que a única certeza é da incerteza que teremos sobre questões políticas, questões sanitárias, questões econômicas, né?
setores funcionam de forma diferente, mas são afetados de forma diferente pela atual crise, e as decisões se tornam muito mais complexas e muito mais desafiadoras para os administradores. Então, diante dessa incerteza, tem algumas operações societárias que não são ilícitas, mas podem depois ser... Só um minuto. Deixa eu ver. Podem trazer leituras do dever de diligência dos administradores, da concretização da Business Judgment Rule, que são as seguintes operações, né? A questão de pagamento de dividendos, operação de recompra e remuneração dos administradores. Quer dizer, são decisões que fazem com que o caixa livre da empresa, nesse momento, o caixa vá para administradores e acionistas, né? E, enfim, não é uma questão fácil de se posicionar e exige posições tanto dos administradores quanto dos acionistas, principalmente do acionista controlador. No exterior, em vários países cujo governo ele abre linhas, né, de crédito ou para salvamento ou para ajudar as empresas, eles exigem como contrapartida a diminuição da remuneração dos administradores, ou mesmo alguns limites à remuneração dos administradores, ou ao pagamento dos dividendos, ou então veda o programa de recompra. Aqui no Brasil, só o Banco Central, por medidas prudenciais e proteção dos recursos dos bancos, traz algumas restrições em relação a não aumentar a remuneração dos administradores, também não pagar mais do que o dividendo obrigatório e algumas outras operações societárias veda que isso aconteça. E as empresas também não há um padrão que se verifica, né? Então tem empresas mais afetadas, como no setor aéreo, repara-se ali nos fatos relevantes, aí fazendo já a conexão com o primeiro tema, né, que indicam, mencionam a diminuição do valor de remuneração, principalmente a variável dos seus executivos, a questão dos dividendos, vão distribuir ou não vão distribuir nesse momento, onde tem muita incerteza, né, do qual é o tamanho de linha de crédito que uma empresa vai ter, qual é o tamanho de quebra de contratos que ela pode ter na sua cadeia produtiva. Então, as empresas, elas atuam, assim, quem vem acompanhando sabe que elas vão atuando e vão tomando decisões muito diferentes sobre esses pontos, sobre essas operações. Os programas de recompra, logo no início, abriram-se vários, mas, assim, a percepção de concretização ou não necessita uma avaliação de crédito e caixa da empresa. Então, assim, a análise, o que eu queria só colocar aqui a questão é que a análise do contexto das decisões tomadas sobre esses pontos, né, não serão, ou assim, imagina-se uma análise isolada, quer dizer, poderia fazer a recompra, a licitude da recompra, o pagamento dos dividendos já estavam declarados, né, a remuneração dos administradores com base no exercício anterior, com a situação financeira da empresa e a comunicação dela ao mercado da sua própria situação, da sua visualização do futuro. E aqui eu encontro os dois temas, tanto da informação quanto da proteção do caixa. Por quê? Porque, olhando algumas situações, a legalidade dela não pode ser questionada, mas se for no retrovisor e pelo conjunto, né, o quanto foi informado ao mercado daquela situação, em que momento foi informado, assim, e qual é o casamento junto com essas operações que levam de recursos, caixa da empresa, de forma legítima e legal, para os seus administradores e para os acionistas, né? E aqui eu tento, então, abrir um pouco o tema, né, para além da responsabilidade, para duas questões, né? A primeira da legalidade, daí sim se verificará os deveres de diligência, os deveres fiduciários dos administradores quando tomaram algumas decisões, ali tendo em vista um contexto de incerteza ou de muitas incertezas sobre a robustez financeira da empresa. E outro que não é tanto quanto a legalidade, mas abrindo para um tema que está já bastante em voga no exterior e aqui entrando um pouco de forma mais tímida, que é do ESG, quer dizer, repaginando, né, a discussão de responsabilidade social da empresa, porque nessa situação, né, de pandemia ou nessas operações societárias, ali está, e aí fazendo até uma conexão com o Rodrigo, né, uma decisão qual o interesse a ser privilegiado. Né? É do acionista, né, do stakeholder, do shareholder ou do stakeholder, porque você está privilegiando pagar ou remunerar o capital
do acionista ou está privilegiando a proteção, assim, só fazendo um contraponto do emprego, né? Assim, como é que uma companhia, vamos supor, tem um programa de recompra, paga dividendo, remunera o seu administrador nos padrões anteriores, mas, por outro lado, você vai olhar, todas as medidas estão de redução do tamanho do corpo de funcionários, tem possibilidade, talvez quebrando alguns contratos, sendo oportunistas em alguma forma de se utilizar a crise para se beneficiar da possibilidade de algumas quebras. Quer dizer, se encontra ali uma discussão que é muito, diríamos, na literatura, muito ampla, assim, muito mais de percepções, de vou para um lado ou vou para o outro, né? Agora, esse momento, a gente percebe o quanto está o discurso, o quanto está a concretude, e eu imagino que nessas tentativas de proteção do caixa, vis-à-vis acionista e administrador, é onde se concretiza, diríamos, de uma forma muito interessante para se refletir sobre que tipo de propósito as empresas estão buscando. E também se tem notícia de uma linha bastante forte, também no Brasil ainda tímida, mas de uma importância crescente, quer dizer, investidores que consideram, né, o ESG como uma variável importante para a alocação de seus recursos, como é que eles vão se comportar diante de companhias que tiveram alguns comportamentos específicos durante a pandemia, né? Então, essa questão ela é muito menos de consequências jurídicas, e mais de consequências de concorrência de financiamento, né? Quer dizer, quem terá acesso a qual financiamento, a partir de qual comportamento. E de questões muito concretas como recompra, dividendos, remuneração do administrador, como é que informa, qual é a sua perspectiva de informar o mercado para a proteção do investidor. Então, são peças que se juntando e será possível fazer uma avaliação de todo esse contexto que a gente vive com várias questões bastante relevantes de direito societário daqui a alguns anos. É óbvio que a gente está no meio do furacão, no meio do caminho, é muito, muito cedo para avaliar os comportamentos de algumas empresas, elas estão atuando de maneira diferente, os seus gestores estão informando, fazendo operações de forma diferente, em setores diferentes, mas no futuro será um caso de avaliação e percepção, de indicação dos nossos reguladores, das nossas companhias, dos nossos investidores, como é que eles se posicionam em debates até mais amplos, né? Então, eram essas as minhas colocações, eu acho que eu também cumpri o tempo.